Ronaldo. E brilha muito no Corinthians. É só quando eu começo a fazer vídeo, esses merda começam a passar. Ah, meu amigo, você que gosta de carro assim como eu, em algum momento da vida a gente considerou comprar uma BMW barata. E cá entre nós, cara, tem nada de errado. BMW é legal de dirigir. É um intermediário entre o refino e a esportividade. Ocorre que toda montadora tem seus problemas, tem as coisas que querem esquecer. E a gente vai falar delas. Vamos falar dos piores BMW da história. Aqui eu vou falar de 2 motores em específico e 2 carros. O intuito aqui, na verdade, não é nem tanto um guia de compra, é mais uma curiosidade, porque muitos carros desses vocês já estão calejados, vocês já sabem que é problema, mas alguns acabam aparecendo, né? Porém, de qualquer forma, a gente tá falando num todo, tá? Da história, realmente os piores, na minha opinião, são esses aqui, 2 motores, 2 carros. Vamos começar pelo motor N46. Gente do céu. Eu ainda escuto imbecil falando que esse motor é muito bom e não quebra. Acredita numa dessa, cara? Pra quem não sabe, o motor N46 ele é um 2.0 aspirado. Esse motor ele chegou no Brasil pelo menos entre 2006 e ficou até 2014. Era para substituir o anterior 2.0 aspirado que não dava o menor problema. A BMW olhou e falou: puta, vamos priorar o que a gente tem de bom, né? Vamos fazer uma cagada. Não tem como, cara. Esse motor é muito ruim, gente. Ele rende entre volta aí de uns 150 cavalos. É um motor que saiu no Série 1, no Série 3 e na X1 também. Cara, vamos lá. Começa que esse carro tem um problema no retentor de válvulas. Com esse problema no retentor de válvulas, ele às vezes também tem junto um consumo excessivo de óleo. Cara, na hora que você viu que tá saindo uma fumaça azul, é isso, velho. Tá fumando, tá uma fumaça meio azulada, é isso. Não bastasse isso, essa bosta de motor também consegue quebrar a corrente de comando. E cara, cá entre nós, como é que você consegue quebrar uma corrente de comando? Porque a gente vê hoje o Onix com um problema na correia. Ali você entende, você fala, cara, mas também os caras é um gênio, né? Botou uma peça de borracha pra ficar mergulhando no óleo. Mas aqui é corrente. Eu sei que vai vir um cara falando, não acontece. Acontece, irmão. Pode ir atrás de gente reclamando, porque acontece. Então, se você tá olhando um carro aí, uma BMW, geralmente é 90, né? Da série 3 aí. De 2006 a 2014, se for 2.0, foge. Mas foge mesmo, sai correndo, cara. O próximo motor, esse aqui eu acho até que seja um pouquinho pior. Se tem um motor que a BMW quer apagar da história dela, é o famoso 4.4 biturbo, que olha, é o N63B44. Motor aí entre 2010 e 2011, acho que teve um pouquinho em 2012 também. De início você fala, ué, o que tem de errado? É um 4.4 biturbo. Ele gera entre os 400 a 530 cavalos por aí, muito torque. O que pode dar de errado num carro desse? Bom, vamos começar pelo fato que a própria BMW falava o seguinte: se um cliente vier para fazer um serviço num carro com um motor desse, avalie esse carro muito bem para ele sair com um BMW novo. É sério, tá? Pode pesquisar. O que exatamente acontecia de errado nesse motor? Vamos começar pelo fato que esse carro dava um calço hidráulico por problema de bico. O bico não era atualizado, às vezes travava aberto e dava calço hidráulico. Calço hidráulico, para quem não sabe, é quando você tem um probleminha que é o seguinte: o motor ele é muito forte, ele gira, né, fazendo um ciclo alto, é um ciclo que ele não para até não cortar a alimentação dele. Se você tá com o motor desse funcionando, comprimindo gasolina e entra algum líquido que não é para ser dele, ou entra mais do que deveria às vezes até, o pistão ele vai tentar empurrar algo que não era para ele comprimir na hora. Na hora que você tenta comprimir algo com muita força que não era para estar lá, ele não vai comprimir. E aí, cara, é a hora que a biela entorta. E aí, cara, dá tudo errado. Em sequência, dá tudo errado. Tu perde o motor nisso. Só que o pior mesmo são as turbinas no meio do V do motor, que é onde mais esquenta. A BMW teve uma ideia brilhante que era o seguinte: a gente tem um V8, 2 bancadas de 4 cilindros. O maior problema, obviamente, de espaço é porque as turbinas ficam do lado do coletor, né? Então ocupa muito espaço. Então os engenheiros pensaram, vamos jogar essas 2 turbinas para cima. Ocorre que ninguém pensou que o meio do V é justamente onde tem mais calor. Então a gente tinha problema de turbina indo pro saco cedo. E não só isso, cara. Se a turbina tá pegando
um ar muito quente e não resfria da maneira que pode, porque já tá muito quente no meio do motor que esquenta muito. Então, cara, vai tudo esquentando junto, vai tudo se corroendo onde ele passa, cara. Mangueira, até dentro do motor, dependendo. Bombaça, pegou um 4.4 aí dessa época, cara. Uma bombaça. E agora a gente vai começar a falar de carro efetivamente, hein? Tem carro que, olha, não basta ter um motor ruim. O carro em si é uma bosta. Vamos começar pela X1 F18. Nossa. Fala o que quiser, gente. Eu acho até hoje a X1 com mais alma de BMW. Mas é uma pena que erraram tanto a mão nesse carro. Muito. Vamos começar que esse carro saiu com um problemático N46. A gente acabou de falar desse motor. Já começa por aí. Ele também saiu com 6 cilindros. Só que aí o que acontece? Ele tinha problema de barulho de suspensão. E tinha problema do pneu comendo por dentro, por causa da tração traseira. Bomba d'água desse carro falhava. O câmbio ele não é nem ruim, cara, mas parece que nesse carro também não funciona direito às vezes. E, cara, qual que é o maior problema? A gente acabou de falar que o N46 tem um problema no retentor de válvula, tem problema de consumo de óleo. Esse carro, eles tiveram uma ideia genial, genial. Você não ia ter vareta de óleo. Ia ser um sensor que ia avisar pra você que ia estar faltando óleo. Só que aí o sensor falhava, você não botava óleo, porque você não tinha nem como ver, porque não tinha uma vareta de óleo, uma coisa simples, que não precisava complicar. Você não via que tava comendo óleo. Quando você via, cara, o carro não ligava mais, não girava mais, irmão. Já era. Já era, irmão. Ai, cara. Então, assim, a primeira geração da BMW X1 é um carro aí de 2009 a 2015, tá? A 6 cilindros talvez até compense você ver. Mas só que, cara, as 4 cilindros 2.0 é tenebroso. Aliás, a data que eu tô fazendo esse vídeo hoje, eu fui na avenida, eu fui fazer um rolê com uma moto que eu comprei. Fiz essa merda, comprei uma CBR 600F 98. E adivinha, no acostamento tava o quê? Justamente uma X1 dessa parada, esperando um guincho. Maravilha. Agora, carro ruim mesmo é esse aqui, cara. Não tem como não terminar com essa... Gente, eu não tenho palavras de como esse carro foi uma mancha na história da BMW. Eu tô falando da BMW Série 7 E65, famosa BMW da era Chris Bangle. Quem me acompanha no canal, não só quem me acompanha no canal, quem é um amigo mais próximo meu sabe o quanto eu detesto esse carro. Tenebroso. Ele é a 4ª geração da Série 7, tá? Ele ficou de 2001 a 2008. Aqui a gente vai falar especificamente do V8 4.4, né? A gente não vai falar do V12 porque, assim, aí eu também vou ser muito injusto, cara. Você que quer um carro V12, irmão, se vira, velho. Você não tá querendo o mais tranquilo. O cara que quer um carro dele já não quer o mais tranquilo, mas você que tá procurando um usado V12, cara, você sabe o que você tá se fiando, não é possível. Então eu não vou falar do V12, vou falar do V8 4.4, aspirado de uns 333 cavalos, aumentava para uns 350 em algumas versões, acho que na 750 aí. O V8 não era tão ruim assim, mas era também. Ele tinha um problema de retentor de válvula também, e assim, no caso dele, vazava óleo assim em tudo, porque as juntas da BMW eram péssimas. Se até hoje BMW, você compra uma BMW nova, 0 km, você bota na tua garagem, tá vazando óleo, na época era o dobro, era o triplo. Não bastasse isso, coletor de escape tem um material ruim, e aí pode cair pedaço metálico. Isso acontece em carro que realmente foi muito, assim, negligenciado, tá? Mas pode acontecer, e cara, se cair um pedaço metálico dentro do motor, é calço hidráulico, irmão, vai travar. A suspensão tem problemas com os amortecedores traseiros. Não sei um problema exato do que dá, porque, cara, toda hora que eu vejo alguém falando que tinha um problema do amortecedor traseiro, que a BMW até fez recall na época, é sempre uma coisa diferente. É o amortecedor que baixa demais. Então, assim, dá problema no conjunto inteiro traseiro, essa bosta aí. Os dois piores, assim, na minha opinião. Vamos começar que os módulos queimavam um após o outro. Era a grande era dos módulos, galera. Os carros estavam começando a parar de ser tão manuais e começando a vir cheio de eletrônica igual a gente vê hoje. Só que pra época, né? Como na época não sabia fazer muito bem, então saía essas coisas. A gente tinha um monte de módulo controlando um monte de coisa. Um módulo queimava e começava a queimar os outros em sequência. Cara, imagina você tendo que reparar todos os módulos de uma BMW Série 7, que era o flagship de tecnologia deles da época. Se você não achava peça pra ele na época, imagina hoje.
E a maior bosta, assim, que não é lá um grande defeito, mas mesmo assim é bizarro pensar. Não faz sentido, cara. É o iDrive de primeira geração. Olha o tamanho dessa tela. E aí tem todas as questões ergonômicas de um carro. Esse manual era imenso. O manual do iDrive de primeira geração, eu não lembro se era 500, 700 páginas. Cara, era um manual tenebroso, assim, cara. Era um livro do Senhor dos Anéis, assim. Não faz sentido, cara. Mas muito bem. Essas foram as grandes manchas da BMW. Eu não gosto de ficar pedindo pra você comentar, mas comenta se você quer que eu faça um vídeo mais ou menos igual desse jeito, mas de outra marca, seja ela qual for, BMW, Audi, Mercedes. Todas as marcas já erraram alguma hora. A gente não tá aqui pra ficar condenando a BMW, mas aconteceu, né? São manchas que acontecem. Olha lá, o Noia passando de moto aí, só porque eu comprei uma.